Oi, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o irmão Raimundo para pregar mais uma vez o Evangelho para vocês, trazer uma palavra de conforto para os vossos corações. E para nossa meditação nesse dia, nós vamos ler no livro de Lucas, no capítulo 23, e no versículo 46, que fala assim: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Então veja bem, irmãos. Aqui, nessa passagem, falamos da morte do Senhor Jesus. Irmãos, veja bem. Eu quero aproveitar esse versículo, para tirar todo o engano da tua cabeça. As pessoas no mundo falam assim, mas Jesus morreu por todos. É verdade. Morreu por todos. Só que assim, vou te falar. Só quem vai desfrutar da morte de Jesus, embora ele tenha morrido por todos, são todos que acreditaram no sacrifício dele e o aceitarem como Salvador. Se você não aceitar Jesus, infelizmente a morte dele, ou melhor, o favorecimento da vida eterna através da morte dele, você não vai te alcançar. Porque ele é a porta da salvação. Então, se você, quer ter uma vida fora dos caminhos de Deus, na bebida, sabe, no sexo, na mentira, no engano, na fofoca, enfim, fora da palavra de Deus, entendeu? Você ainda não foi alcançado por essa salvação, e se você falecer, você não vai para o céu. Você não vai para o céu. Entendeu? Porque ele morreu por todos que crerem e o aceitarem, entende, gente? Mas esse todos, veja bem, é macumbeiro, feiticeiro, ladrão, são todas as pessoas do mundo, só que aqueles que o aceitarem que vão ter esse privilégio, entendeu? De serem salvos, de serem perdoados seus pecados, entendeu? Fora as outras vantagens de você aceitar Jesus. Por quê? Porque quando você aceita Jesus, por toda a bondade, por ele ser santo, quando você se aproxima dele em oração, ele muda a tua vida. É por isso que você vê os ladrões que não roubam mais, você vê os traficantes que não traficam mais, você vê as pessoas que eram enganadoras e não são mais. Por quê? Porque ao eles se aproximarem de Deus em oração, eles são afastados do inimigo, do Satanás, aquele que colocava ele na bebida, que colocava na droga, na prostituição, no engano. Entende, gente? Então você é favorecido por esta morte, que só traz liberdade para todos nós. Agora, veja bem, irmão, muitas pessoas não acreditam na volta de Jesus. A gente vê pessoas falando assim, mas desde quando eu era criança, eu ia falar que Jesus ia voltar, não sei o que e tal. Eu também, irmãos, desde criancinha. Só que veja bem, o Senhor Jesus ele deixou um mistério pra gente. Ele falou assim, é que a volta dele, ninguém sabe, nem os anjos, nem ele, somente o próprio Deus. E outra coisa também, outra versículo que eu tenho como chave, é que a Bíblia fala assim, que 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia para Deus é como 1000 anos. Então, gente, veja bem, você não pode comparar a tua vida, que segundo a Bíblia, aqui em cima dessa terra é só 120 anos, dependendo como tu vive a tua vida, Deus, se tu não viver uma vida colocando álcool, colocando cigarro, colocando maconha, essas drogas na tua vida, talvez você chegue no 120, entendeu? Porque Deus deixou 120 anos. Agora tem pessoas que vão muito antes. Então veja bem, então quer dizer, se você ficar esperando a volta de Cristo, talvez você não a veja. Então quer dizer, essa é uma ilusão, irmãos, que eu não tenho. Por quê? Porque eu não espero a volta de Cristo, eu vivo todo dia para Cristo como se ele viesse nesse dia. Por quê? Porque tem duas formas de Cristo voltar para uma pessoa. É a volta que a Bíblia fala, que vai ser quando ele vem resgatar a sua igreja. Isso quando a pessoa falece, gente. Quando a pessoa falece, é como se Cristo viesse buscar ela. Por quê? Porque acabou a oportunidade dela. É o que vai acontecer quando Cristo levar a sua igreja. Entendeu? Os que ficarem aqui, já perderam a salvação. A Bíblia fala que só vai ter choro e lamentações.
A mesma coisa é quando a pessoa morre sem Cristo. Entende, irmãos? Você pode ser a pessoa mais feliz aqui nessa terra, mais rico, mais o que, não sei o que, doutor, advogado, juiz, governador, o que você for aqui nessa terra. Se você morrer sem Cristo no inferno, você vai ser, ou melhor, depois da morte, né? Você vai ser como uma pessoa dessas desfavorecida que nunca teve nada na vida, como mendigo, como morador de rua. Porque o que te tira dessa situação é Cristo. Quer dizer, veja bem, esse negócio que eu te falei sobre os cargos, né, advogado, governador, são coisa de estudo que tu consegue com teu estudo, né? Você estuda e se forma. Só que a vida eterna não tem como você comprar, tem como você estudar, é Jesus que te dá. Então, se você rejeita Jesus, você pode ser quem você for nesta vida. Quando você morrer, você vai ser um pobre miserável, que é o que a palavra de Deus fala. Porque todos que não têm Cristo, que não querem Cristo, são miseráveis, porque estão condenados ao inferno. E é uma coisa, sabe, para você pensar, e eu não desejo isso para você. Eu desejo que você reflita, entendeu? E pense, por quê? Eu vou falar uma coisa que nunca mais eu falei aqui, mas sempre falava. A morte, irmãos, ela não manda recado. Entendeu? Tem pessoas que, por exemplo, olha, ontem, né, que estavam vivas, mas hoje já estão mortas. Quer dizer, então, veja bem, Jesus veio para elas e elas não estavam preparadas. Por quê? Porque elas não aceitaram Jesus e estão perdidas para sempre, eternamente para sempre. E outra coisa que eu vou falar para vocês sobre isso aí, né, é que quando Jesus morreu e ele foi ao céu, né, então, veja bem, aqueles soldados que o mataram, aqueles soldados que o judiaram, a Bíblia nos conta que quando Jesus voltar, eles vão ser ressuscitados, né, no dia do julgamento, quer dizer, para que eles possam saber por que eles foram condenados. Entendeu? Eles têm que saber, não pode serem condenados sem saber o que eles fizeram. Eles mataram o Filho de Deus, gente. Entende? Então, só que naquela época, como Jesus estava como homem, né, ninguém o considerava como Filho de Deus. Mas ele era o Filho de Deus, então eles cometeram um crime muito grave diante do próprio Deus. E eles vão prestar conta por isso, sim, Senhor. E justamente porque eles não aceitaram o Senhor Jesus, então eles vão para o inferno. Entendeu? E morreram sem Cristo, entendeu? Porque eles não aceitaram nem como Filho de Deus e nem como profeta. Então, mas só que você tem essa oportunidade porque você está vivo, entendeu? Então não pense, entendeu, que todo mundo vai ser salvo, entendeu, porque Jesus morreu por todos, não. Ele morreu para salvar todos, mas todos que o aceitarem. Aqueles que não o aceitarem não vão fazer parte, não vão ter esse privilégio de ir para o céu. Fique com essa palavra, desejo um dia abençoado para ti e com a tua família, em nome do Senhor Jesus.